Quando ainda estava em período de férias, cheguei a ler alguns livros, principalmente os da coleção Shero, que é uma coleção sobre um rapaz que fica órfão aos 12 anos e é recrutado por uma companhia de espionagem. Eu tenho lido mais alguns livros do mesmo autor, Robert Muchamore, e até me têm chamado a atenção, mas quando o professor apresentou os trabalhos para os alunos realizarem, comecei a sentir-me um pouco desconfortável quando pensava em apresentar aqueles livros, apesar de os gostar de ter lido. Então, comecei a pensar em que livro quereria ler, e entretanto, tinha passado uma semana e ainda não tinha encontrado o livro que queria. Foi então que comecei a dar uma vista de olhos aos livros que o professor fornecia para podermos escolher. Aí vi o livro Nascido um Dia Azul, de Daniel Dennett. Não sei porque o escolhi, pois, para dizer a verdade, até acredito que tenha sido um pouco por acaso. Mas não sei se talvez o tenha escolhido pela sua capa ser um pouco mais apelativa do que as dos outros livros, ou então, talvez pela frase A mente brilhante que surpreendeu o mundo, situada na sua capa, ou até pela simples mistura de números de todos os tamanhos, sentidos e de variadas cores. Quando comecei a lê-lo, apercebi-me que afinal não era o livro que pensava que iria ser. Talvez um livro autobiográfico de um homem que adorava matemática e que tivesse vivido a sua vida a estudá-la, devido aos números na capa, e que conseguisse fazer contas mais depressa que ninguém. Mas afinal não, era muito mais fascinante que isso. Afinal, era sobre Daniel Tammet, também autor da obra, que sofria de uma síndrome chamada Síndrome do Sábio, que é basicamente um distúrbio psicológico que dá algumas habilidades à pessoa, como por exemplo, uma memória excelente, porém, tem uma pouca compreensão do descrito. Um aspecto característico desta síndrome é criar algum tipo de deficiência, quer mental, quer físico, como tinha acontecido às pessoas que também tinham tido esta síndrome anteriormente, como por exemplo Leslie Lemke, que sofreu de paralisia cerebral e era mentalmente incapacitado. Mas por sorte, Daniel Tammet só sofria de epilepsia. Com esta síndrome, Daniel Tammet conseguiu realizar coisas incríveis que nunca ninguém tinha feito, como aconteceu em 2004, no Dia do Pi, no Museu da História da Ciência, em Oxford, pois memorizou e debitou os primeiros 22.514 dígitos do Pi, em público durante 5 horas, sem nunca se enganar. Com este acontecimento, Tammet recebeu um prémio ao quebrar o recorde de memorização do Pi. Outro aspecto espantoso de Tammet é a capacidade de este ter aprendido islandês numa só semana, enquanto já sabia outras 10 línguas. Quanto mais lia a vida de Tammet, mais espantado e curioso ficava, pois este associava cada número a uma imagem diferente que era criada na sua mente, ou então um adjetivo, como este exemplo que retirara do livro, alto. Para Daniel Tammet, lhe fazia lembrar o número 117. Quando comecei a terminar o livro, comecei a notar o quão complexo e deslumbrante a mente humana pode ser.